Boa tarde, pessoal. Hoje vamos com mais um vídeo de rotina aqui. Vai ser a rotina da tarde, né? E eu vou tentar, né, trazer mais vídeo recorrente assim, né? Porque eu sei que tô sumida, né? Faz tempo que eu não gravo, que aconteceu tanta coisa, né? Porque por falta de tempo também, né? Porque depois que a gente resolveu abrir a loja, aí o tempo acabou. Aí acabou o tempo de tudo que eu tinha, porque ou eu foco na loja, ou eu edito vídeo. Mas, né, agora que tá chegando o Dia dos Namorados, eu vou tentar mostrar, né, que a gente já está nas vésperas, né? E aqui vai ser a rotina da tarde, né? Porque a rotina da manhã eu fiquei organizando umas coisas aqui em casa e nem gravei. Então vai ser a rotina da tarde mesmo. Aproveitar que o Bruno vai estar aí, o Bruno vai me ajudar. E aqui eu estou no apartamento, né? Mas agora eu vou lá pra minha sogra porque a gente ainda não tem geladeira, né? Pra fazer as refeições aqui em casa mesmo, né? Então, ainda tô devendo um tour do apartamento atualizado, né? Que já faz 7 meses que eu tô morando aqui. E vai fazer um mês que instalou. Agora, acho que semana que vem. Mas enfim, então vamos lá, né, pra minha sogra. Que sorte que ela mora perto, né? Então a gente pode ir andando aqui mesmo. 4 minutinhos eu chego lá. Então vamos lá. Então vamos conversar um pouco aqui, né, enquanto eu faço o caminho da minha casa até a casa da minha sogra, né? Que é rapidinho, gente. Vocês vão ver que saindo do apartamento e indo pra casa dela é um tapa. E essa é a vista linda que eu tenho aqui do hall, do elevador, né? Tirando a vista da varanda, que também é bonito. Vamos contar aqui pra vocês como foi que a gente criou a loja, né? Como foi a ideia e tal. Eu tô com a voz um pouco rouca aqui porque eu ainda tô gripada, gente. Porque me acompanha lá no TikTok, né? Eu falei que eu tava gripada lá. Ainda tô me recuperando. Porque a última coisa que sai da gente, né? No meu caso é a tosse. Depois da gripe eu ainda fiquei um pouco gripada. Então por isso que a minha voz ainda tá ruim. Mas vou tentar narrar o vídeo mesmo assim. Aí eu vou ficar com essa voz estranha. Mas, pois bem. Aqui a gente já tá chegando aqui na casa da minha sogra, né? Que graças a Deus é pertinho. Eu vim pra almoçar. Depois eu logo já cheguei em casa e fui anotar os pedidos que saiu durante o horário de almoço, né? E basicamente, né? Em data comemorativa assim, a gente não consegue nem respirar direito. Porque o tempo que a gente tem pra comer, né? Como é curto e a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, aí acaba um pouco atrapalhando o nosso horário de almoço. Aí aproveitei e anotei, mexi um pouco nas finanças, né? Os pedidos já saiu e ele já deixou pago. Então já fui deixar anotado nas planilhas, né? Porque se eu deixar tudo pro dia vai demorar muito. E como a gente tá na terça-feira o fluxo é grande, mas não é igual na quarta e na quinta, que na quinta, meu Deus, então eu não vou nem conseguir sentar no computador. E basicamente eu tô editando esse vídeo na quarta, né? Eu tentei editar na terça, só que eu fiquei muito cansada, gente, mas muito cansada mesmo. E eu acabei indo dormir. Mas, né? É, é nossa rotina, né, gente? É que é a rotina real, né? De como a gente mostra, o que a gente tá tentando fazer, né? Levando os amor para pessoas. E aqui eu já aproveitei e fui fazer alguns produtinhos que eu vou ter que entregar na quarta, né? E eu vou deixar em exposição numa loja parceira que a gente tem, né? Ela pediu, né, alguns produtinhos e eu vou deixar lá. Então eu aproveitei fazer aqui os produtos que eu vou levar pra ela, né? E enquanto eu monto, eu vou contar pra vocês agora a história da loja, né? Basicamente, a loja surgiu em 2021, agosto de 2021, dia 5. A gente já vai para 4 anos com a loja, né? E esse é o nosso quarto ano, Dia dos Namorados também. E cada ano é um mistério, gente. Tem ano que é melhor que o outro, mas cada ano é um mistério. A tendência é aumentar mesmo, né? Mas em vista do nosso começo para agora que a gente tá, a gente já viu muita diferença. Do começo de 4 anos atrás, basicamente, para esse quarto ano. Uma das diferenças foi que agora a gente já consegue contratar algumas pessoas para trabalhar pra gente em data comemorativa. Tanto o entregador, né, como um atendente. Aí, no caso, eu vou ter uma pessoa que vai me ajudar, né, nas entregas também. E basicamente fica eu e o Bruno aqui, né, montando, adiantando os pedidos enquanto eu montava. O Bruno
ele enrolava os bombons pra mim. E como na pandemia, né, eu fiquei desempregada, eu trabalhava em escola e eu tava buscando alguma coisa para trabalhar para mim, né? Eu cheguei um tempo a trabalhar com a internet e tal, fazer uma rendinha extra, né? Só que, tipo, não era aquilo que eu queria, né? Eu falei, não, eu preciso trabalhar para mim. Aí acabou aparecendo os buquês, né? E eu comecei tudo, na época, com aula gratuita, gente. Então, tipo, eu fiquei um ano com somente 4 modelos de buquê no catálogo. E depois, no meu aniversário, o Bruno conseguiu me dar o curso, né, de presente. E a partir daí, o nosso catálogo de 4 produtos foi para 50. Porque a gente teve mais opção, né? Abriu um leque, assim, na minha cabeça, onde eu consegui, né? Fazer mais buquês de chocolate. Tipo de buquês, buquê de chocolate, buquê de bebida, buquês com rosas e chocolate, cestas de chocolate. E hoje eu tenho algumas balloon box, né, que eu peguei inspiração fora do Brasil. Por enquanto aqui na minha cidade, só eu que faço esse tipo de cesta, né? Que eu não sei se eu já mostrei aqui no canal ou não, né? Mas por enquanto aqui somente eu faço esse tipo de cesta. Mas dia dos namorados é muito corrido porque tem dia que eu não consigo nem gravar. Eu consegui gravar um pouco aqui pra vocês, né? Mas não foi, tipo, o jeito que eu queria, porque realmente hoje eu só fiquei aqui montando os pedidos e embalando as últimas cestas. Eu já tenho um tanto bom embalado, só que como a gente sabe que no dia, né, sempre sai mais pedido, eu tento encaixar os atrasados, né, porque quando você vem com antecedência a gente consegue encaixar bem antes. Mas como não vem, a gente tem que dar um jeito. Então eu já deixei tipo umas 20 cestas a mais, né? Basicamente prontas, que saindo não, elas já estão prontas, porque eu já fiz um tanto certo, né? Mas como a gente vai tentar encaixar quem deixou pra última hora, eu acabei enrolando as cestas à tarde, né? E pra não ficar tão corrido no dia, né? Porque no dia eu só vou conseguir ficar na montagem e um pouco no atendimento. Mas essa é a nossa rotina e de data comemorativa, porque durante a semana assim até que é tranquilo, porque data comemorativa o volume triplica, gente. Dobra. Gente, é muito alto o volume. Geralmente a gente tem volume assim final de semana, né? Mas não é comparado igual uma data comemorativa. Aí, como o Bruno ficou enrolando os bombons pra mim, eu fui cortar saquinho pra ele, porque já tinha acabado, né? Nosso saquinho de enrolar os bombons. É... Aqui um tem que ajudar o outro, porque senão não vai, gente. Não vai. A ideia foi minha, mas ele aqui, ó, no horário de descanso dele, ele tá aqui me ajudando. Mas, né? Graças à loja a gente conseguiu comprar um apartamento também, né? Porque se não fosse a loja, a gente não teria o apartamento. E a loja, ela só trouxe benefício pra nossa vida, gente. Tipo, além de uma terapia, né? É uma terapia gigante, porque o que eu mais gosto e o que me deixa bem é montar os pedidos, montar os buquês, cestas. Isso me deixa bem o dia todo, né? Semana toda. Em data comemorativa, então. Nossa, nem se fala. A correria é uma correria muito grande, mas no final tem a recompensa, né? Aí enquanto eu cortava o saquinho pro Bruno aqui, né? Eu já anotava os pedidos que saiu, porque o Bruno ficou enrolando os bombons e atendendo o WhatsApp. Aí os pedidos que saíam, ele ia me falando enquanto eu tava decorando as cestas, né? E montando os pedidos também. Porque não foi só esses pedidos que saiu hoje, saiu mais alguns pedidos pra parte da noite. E como a gente, no caso é flexível, né? Como a gente consegue trabalhar de casa, a gente não tem um ponto físico, a gente consegue atender cliente até fora do horário, mas só para retirada, né? E no caso, a retirada a gente coloca ou na casa da minha sogra ou aqui no apartamento mesmo, porque a gente tem horário de entrega, que basicamente é horário comercial, né? A gente entrega das 8h30 às 18h. Aí depois a gente tira esse horário pra descansar ou tentar descansar, né? Porque sempre vem alguém em cima da hora, assim, que quer que, sei lá, entregue 7 horas da noite. Aí a gente fala que não entrega, mas se eles devem retirar, aí alguns aceitam, outros acaba atacando pro outro dia. Mas é assim que a gente vai levando. Mas a gente tem nosso tempo de descanso, claro.
Tipo, dia de sábado a gente fecha a loja às 4, depois das 4 a gente não atende mais ninguém. E domingo a gente fecha a loja meio-dia. E meio-dia a gente não atende mais ninguém. Mas em data comemorativa, depois a gente chega a ficar uma semana fechado. Pra descansar, né? Repor o estoque, ver o que vai precisar comprar depois. É isso que a gente acaba fazendo depois que passa uma data comemorativa. É raro, às vezes sai um pedido ou outro. Que a gente abre exceção assim, né? E principalmente se a pessoa vir buscar. Mas é muito raro. É só se realmente a gente vê que a pessoa ela insiste muito assim, que fala que vem buscar e tal, aí a gente abre exceção. Mas se for entrega, a gente não entrega mesmo. Mesmo ela pedindo, porque a gente tem que ter nosso tempo de descanso, né? Porque como é muitos pedidos, a gente tem que dar conta, né? E depois tem que ter o tempo para poder descansar. Aqui a gente tá na casa da minha sogra, já é de noite, gente. A gente foi para jantar e basicamente esses são os pedidos que já estão prontos, né? Saiu aquelas 2 cestinhas do Stitch que vocês viram no começo. Aqui é um buquê que eu já deixei pronto, que a gente tem que tentar adiantar o máximo de produto possível. E aqui na casa dela, tipo, eu uso essa bancada e a mesa da sala de jantar para deixar os produtos. E na bancada da cozinha eu monto. Aqui já chegamos em casa, já tô fazendo os últimos preparativos, né? Enquanto eu faço os últimos preparativos, que são as últimas cestas, eu assisto um doraminha aqui, né? Porque aqui temos uma boa dorameira, né? Quando dá pra assistir, a gente assiste. E o Bruno já terminou pra mim de enrolar todos os bombons que eu pedi. Aqui as cestas estão prontas. Essa foi as últimas cestas que eu decorei, não vou decorar mais nenhuma. Essas são as cestas de reserva. E o Bruno deixou tudo enrolado aqui pra mim, só que a gente acabou esquecendo o outro pote lá na casa da minha sogra. Então a gente vai ter que pegar amanhã. Aí assim que a gente pegar, eu vou organizar isso aqui, colocar tudo lá e já levar pra casa dela, né? Porque eu faço lá, aqui no apartamento não dá pra fazer. Por ele ser pequeno, a gente só tem essa mini bancada, a gente não tem onde deixar os produtos. Então a gente deixa lá na casa da minha sogra, na data comemorativa a gente tá fazendo assim agora. Aí é que eu tô montando o último produtinho, né? Que foi o buquê de cerveja que eu comecei a montar no começo do vídeo. Só que como as minhas coisas estão na casa da minha sogra, eu acabei esquecendo de pegar as folhas. Eu achei que tinha folha lá, aqui, né? Mas não tinha, então eu tive que voltar lá de noite, aí eu trouxe a folha. Aí eu montando o último pedido, né? Do dia. E assim a gente encerra nosso vídeo de hoje, gente. Essa foi a nossa rotina de pré-dia dos namorados, né? Que no dia mesmo eu vou tentar gravar, não sei se eu vou conseguir, por causa da correria. Mas eu vou tentar gravar o dia que não tiver tanta correria igual foi hoje. Foi correria, mas não foi tanta, né? Que quarta e quinta-feira, aí sim a correria de verdade, gente. Vocês não estão preparados. Né? Nem eu tô preparada, porque todo ano é um mistério. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês me acompanhem nas próximas rotinas. E foi isso, gente. Tchau, tchau.